Olá a todos, mais uma vez. Obrigado por estarem aqui connosco e continuamos então para o vídeo 8, desta vez referente ao arcano 7, o carro. Logo à partida, como tem sido habitual, vou pedir para, caso não o tenham feito ainda, subscrevam o nosso canal, isso ajuda-nos imenso. Deixem também o vosso like se acharem que o vídeo é útil. Deixem os vossos comentários, é muito importante. Tudo isto é feito para que nós possamos discutir, trocar opiniões, trocar ideias. Estamos aqui para aprender juntos. Ativem também o sininho aí junto do botão de inscrição para que possam receber notificação sempre que saia um novo vídeo. E vamos então avançar para a carta 7, o carro. Como sempre, vou deixar aqui as imagens para vocês e começamos da direita para a esquerda pelo tarot de Waite, o tarot de Marselha e o tarot Lightseers, o Lightseers Tarot. Então, logo à partida, começamos pela simbologia, como tem sido habitual. Vamos ver aqui primeiro o tarot de Marselha. Como sempre, eu estou a ver aqui os meus exemplares, portanto não achem estranho eu não estar a olhar para a câmara, mas para que possamos ir acompanhando aqui a simbologia juntos. Eu começo sempre pelo tarot de Marselha porque é o mais clássico e depois vamos avançando para os mais modernos. Vemos um homem bem vestido, aparenta ser realeza, mais uma vez, como falamos na carta do Imperador, o cetro na mão direita, símbolo de poder, a coroa, também ela, símbolo de poder, e as roupas ricas, bem ornamentado, uma pessoa bem vestida, que vai dentro de um carro, uma charrete, uma carroça, uma biga, por assim dizer, não é? Com duas rodas. Logo aí, a roda é um símbolo de movimento, de movimentação, que tem 2 cavalos. Esses 2 cavalos nós podemos ver que estão virados para direções opostas. O que é curioso na carta do carro, e isso poderão ver nos 3 exemplares, é que não existem freios. Ou seja, a personagem não precisa de freios para movimentar o cavalo, para movimentar os animais. Ele tem essa capacidade de dominar, de decidir, de se orientar sem precisar de fazer nenhum esforço, de direcionar, tudo acontece com naturalidade. Reparem também, agora aí no terreno, portanto na carta de Marselha, que vemos terreno acidentado. Vemos aí algumas figuras ou alguns desenhos que remetem a relva ou aí alguns montes de terra. Ou seja, é um terreno inóspito, é um terreno incerto, é um terreno porque nunca ninguém passou. Um terreno novo. E ele está então a avançar para esse terreno desconhecido. Sempre aí em frente, sem mostrar preocupação, sem mostrar medo, nenhum tipo de receio, nada. Avançamos para a carta de Waite, que é de resto muito parecida com a carta de Marselha, mas apresenta aqui algumas diferenças que são importantes. Em primeiro, os cavalos são substituídos por 2 esfinges, que, segundo os gregos antigos, nomeadamente Platão, eram símbolo de o carro puxado a esfinges, uma alegoria para a alma humana. Portanto, mais do que estamos aqui a falar de dirigir um carro, estamos a falar em dirigir a alma, dirigir a vontade. As esfinges têm 2 cores, uma branca e uma preta, que remete sempre àquela dualidade que já nos apareceu noutras cartas no passado, o masculino, o feminino, o bom e o mau. Tudo isso é controlado pela figura. Além disso, a somar aquelas mensagens que tínhamos visto em Marselha, o cetro e a coroa, vemos também esse quadrado dourado aqui no centro da roupa, o que significa o domínio sobre aquilo que é físico. Esta é outra das mensagens relacionadas com a alquimia. Muito rapidamente, o quadrado simboliza o mundo material, o triângulo, o mundo espiritual e o círculo, tudo, o universo. Outra coisa que nós conseguimos ver aqui é que ele acaba de passar por um rio, conseguimos ver aí uma imagem de um rio atrás, portanto a emoção ficou para trás, e lá atrás, ao fundo, conseguimos ver também uma cidade muralhada. Ou seja, a proteção, portanto o fechamento das muralhas ficaram também para trás. Mais uma vez, o Lightseers é um pouco diferente dos outros, falta-lhe aqui alguma simbologia ligada a esta que acabamos de falar, porque vemos apenas uma personagem, de resto não está muito vestida, mas tem aqui situações em comum. A dualidade dos cavalos, portanto temos o branco e o preto, vemos o carro andar a toda a velocidade, embora aqui a mensagem já não seja tanto de terreno inóspito, dá a impressão até que poderá ser uma estrada onde ele caminha. Vemos também lá atrás, aí sim, portanto, a figura de
de água, aquilo que nos parece um rio, e mais uma vez ele não tem qualquer preocupação, vai despreocupado, não tem freios, ele não precisa de controlar os animais, de controlar esse instinto animal, tudo isso acontece com naturalidade, ele sabe o que faz, ele está confiante no seu caminho. Isso leva-nos então às mensagens da carta do carro. E podemos ver à partida que é uma mensagem de avanço. A carta do carro simboliza sempre o avanço, simboliza sempre a capacidade intelectual, o bom planeamento. É uma carta que fala em saber os objetivos, saber para onde queremos ir, não ter receio de avançar, deixar para trás tudo aquilo que nos preocupou. É uma carta que fala muito, e eu por vezes vejo, segundo a minha visão, isso esquecido. Já reparei que há muitos autores que não falam, em particular, no desapego. Eu acho que é uma carta que fala muito em desapego. Deixar para trás essa segurança das muralhas do nosso passado, avançar sem medo para o desconhecido. Deixar para trás essa emoção também de tudo aquilo que nos possa ter preocupado e avançar em direção ao desconhecido. É uma carta, sobretudo, de avanço. É uma daquelas cartas que nunca pode ser alterada ou mudada por um arcano menor. Vamos supor que aparece uma pergunta sobre se algo irá ocorrer. E caso joguem com o método europeu, vos saia junto com o carro, por exemplo, um 3 de espadas. Simboliza que sim, vai acontecer, mas vai trazer sofrimento ao consulente. Mas não invalida o facto de que aquilo vai acontecer. Vai ocorrer, vai avançar. Okay? Portanto, é uma carta de avanço, de seguir em frente. E é uma carta que fala também em ego, mas o ego positivo. Aquele ego que nos impulsiona a querer fazer mais e melhor, que nos impulsiona a andar em frente, a saber o que queremos, a saber para onde vamos e a não nos deixar afetar por aquilo que outros possam dizer, ou por opiniões contrárias, ou por medo, receio de problemas que possam surgir. Mas, como todas as cartas, ela tem as suas sombras. E a sombra da carta do carro pode referir-se a uma pessoa que é demasiado controladora. Ou seja, alguém que toma a sua decisão e que não aceita ou prefere não ouvir opiniões contrárias. E às vezes avança de maneira descuidada. Como eu disse, é uma carta que simboliza sempre avanço e às vezes o avanço pode não ser bom em determinadas situações. Isso vai ser visto no vosso jogo. É uma carta que fala em falta de autoestima se aparecer numa casa negativa, porque lá está, numa casa negativa, quando aquilo funciona como algo que está em falta para nós, tudo aquilo que são as características positivas da carta nós não temos. Não temos a objetividade, não temos a autoestima, não temos a inteligência suficiente para estabelecer o plano concreto, não temos a coragem de avançar. E, no caso de um tarot terapêutico, está a passar também essa mensagem à pessoa. Ou seja, quando nós tiramos esta carta num tarot terapêutico, basicamente está-nos a dizer que a pessoa precisa de ser mais objetiva, mais corajosa, mais inteligente, com mais vontade de avançar e de deixar para trás aquilo que ficou. Não esqueçam essa visão da carta, tá bom? É muito importante porque muitas vezes ela sai em casas em que nós vamos perceber que existe esse apego ao passado. A pessoa quer avançar, a situação pede para avançar, tudo vai avançando, só que depois um arcano menor ou um bloqueio que apareça mostra-nos que esse avanço está preso. E está preso porquê? Porque a pessoa ainda ficou apegada. Ficou com receio de largar ali aquelas muralhas que aparecem no tarot do Waite e que lhe davam tanta proteção, que lhe davam tanta segurança e que afinal ele até saiu da muralha, resolveu avançar, mas está triste porque já não pode, porque sabe que se necessitar não está ali aquela muralha para o auxiliar. Tá bom? Muito obrigado por terem assistido. Mais uma vez, deixem o vosso like no vídeo, deixem os vossos comentários em baixo, vamos conversar aqui uns com os outros e espero por vocês no próximo vídeo, tá bom? Até já!